observando hipócritas, disfarçados rondando ao redor. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais. As recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Não, não chore mais. Não, não chore mais. Yeah. Não, não chore mais. Não, não chore mais. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. Hoje nós vamos falar sobre perdas. Seu filho está preparado para lidar com essa realidade? Como conversar com crianças, por exemplo, sobre a morte? Um assunto difícil, a gente sabe, mas pode chegar um momento em que essa conversa seja inevitável, necessária. Veja os destaques do Papo de Mãe. Perdi um pai muito amado e a gente se sente sem rumo, sem o que sustenta a gente. Qual é essa sensação? A sensação é horrível, né? Você vai conhecer o grupo da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que se reúne todas as terças-feiras. Durante mais de uma hora, pais que perderam filhos e filhos que perderam pais trocam experiências, dividem a sua dor e ajudam uns aos outros. O pai consegue se conformar com a morte de um filho? Como é que é? Não se conforma. Bom, dessa vez a gente vai conhecer as histórias aqui da Karina, da Lídia e da Luísa. Karina, você tem quantas filhas? 2 filhas, Camila e Thalita. Qual a idade delas? Camila tem 15 e Thalita 10. Uhum. E a Thalita que passou por um momento difícil, é isso? Foi porque elas mais são... a Thalita, as duas, na verdade. Mas a Thalita mais por ter perdido o pai, né? Que não é o mesmo pai. Há menos de um mês. Mas o que aconteceu, que você estava me contando, ela perdeu várias pessoas da família num período curto, é isso? Ela teve 3 perdas no intervalo de 3 meses. Quem que foi ela o pai, perdeu? o tio e o avô. O pai, o tio e o avô. Isso. E em momentos diferentes? Momentos diferentes. Situações diferentes. Totalmente diferentes. Bom, daqui a pouco você vai dizer então como que você lidou com isso e como é que tem sido para ela. Quanto tempo faz? O último não tem um mês ainda. Foi o pai dela. É bem recente, bem então ela ainda está atravessando essa fase. Ela até nem veio, né? Elas não vieram. Tá legal. E você, Lídia? Bom, a minha história, eu sou a mãe do Leonardo e do Gabriel, né? Fiquei viúva aos 36 anos, com o Leonardo com 4 meses e o Gabriel entrando na adolescência, na época com 11 anos. Tinha um bebezinho, né? Tinha acabado de dar à luz. Hoje ele está com quanto tempo? Eles completam agora esse mês, o Gabriel 15 e o Leonardo 4 anos. Faz 4 anos, então. Vai fazer 4 anos. Né? E daí, assim, no caso, até o Leonardo acabou não conhecendo o pai, né? Então é uma situação ainda que a gente também vai discutir como é que fica, né? Exatamente. Como é que tem sido? Praticamente não conviveu, né? E você é mineira, né? Sou. Veio lá de Uberlândia para participar do programa. E tem uma outra conterrânea sua aqui, que a Luísa também é mineira, Luísa. Sou mineira. Você é de onde? Sou de Araxá. De Araxá. E com você, o que aconteceu, Luísa? Você, na verdade, viveu uma situação inversa, que é aquela situação... né, que é muito difícil. Conta pra gente o que aconteceu. Eu tive 2 filhos. Eu tive a Débora, tenho a Débora e tive o Alex. E perdi o Alex num acidente com o irmão meu, que foram 4 pessoas com ele. Ele tinha 14 anos. Morreram tudo numa hora só de acidente. Ele tinha 14 anos, 14 anos. E a Débora veio aqui com você? A Débora tinha 17. E tá aqui então a Débora? 16, E a sua netinha que tem o mesmo nome, né? Isso, o meu nome. Isso já faz quanto tempo? Tem 21 anos. E aqui ao meu lado, Mariana, está o psicólogo Júlio Pérez, que é autor do livro, aqui eu vou mostrar para o Lula, Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. Antes da gente comentar as histórias da Karina, da Lídia e da Luísa, Júlio, eu queria saber o que é o certo? Você já ir falando naturalmente com as crianças sobre a morte ou só falar num momento de perda? Uma ótima pergunta para começar, né?
há que se preparar as crianças gradativamente para a perda de entes queridos, né? Isso pode acontecer durante a infância, pré-adolescência, idade adulta, e quanto mais cedo a criança estiver preparada, tanto melhor. Como é que se prepara? Como é que é isso, né? As pequenas mortes, entre aspas, né? Por exemplo, um bichinho que foi encontrado morto na rua, uma pombinha que foi atropelada, ou mesmo um animalzinho de estimação, ou a morte de um familiar um pouco mais distante, ou da casa de um amiguinho. Há que se conversar sobre esse ciclo natural da vida, preparando assim a criança com uma estrutura cognitiva de processamento se porventura um ente próximo, querido, vier a falecer. E explicar, por exemplo, que essa pessoa não vai mais voltar, que esse bichinho não vai mais voltar. A criança consegue entender isso? Veja, conforme o desenvolvimento da criança, por exemplo, até os 4, 5 anos de idade, a criança tem aqueles pensamentos mágicos, né? Por exemplo, nos desenhos, elas veem uma bigorna cair no personagem e o personagem sai como se nada tivesse acontecido. A princesa que ressuscita com beijo. Isso. Então esse conceito de morte como finitude não foi ainda compreendido. Mas fundamentalmente é importante respeitar o sistema de crença da família. Por exemplo, se for uma crença que acredita uma família que acredita, por exemplo, na vida após a morte, que esse sistema seja respeitado e não necessariamente aliar a morte como finitude. É possível, sim, que a religiosidade, a espiritualidade ajudem o processamento e a superação. Traga um conforto, assim. De traumas importantes. Como tem sido para a Thalita, que perdeu o pai faz um mês? Como é que foi lidar com isso? Então, como ele estava falando, porque para ela, na verdade, assim, está sendo meio que indiferente. Ela não demonstra nada, ela está exatamente igual antes. Então, ela teve uma reação de surto na hora da notícia, chorou, gritou. Mas eu não sei dizer assim se foi a perda do pai, que foi a última, o que mais chocou, o que mais pegou ela, ou se a gente teve que conviver com a perda em muito pouco tempo, porque ela perdeu 3 pessoas próximas, mas nesse intervalo a gente perdeu 5 pessoas, como ele falou. Um ente não tão próximo e um ente muito próximo ao mesmo tempo. A comunicação dos pais em relação à perda é muito importante. Então, que haja uma coerência entre a expressão tranquila, clara e objetiva para a criança, respeitando o que ela conhece até então, o nível de processamento dela, e que essa comunicação esteja em linha com o sentimento que você está passando na comunicação. A criança, ela tende a lidar com os eventos de uma maneira mais fácil, e o adulto tende a projetar um grande sofrimento, um grande trauma, como se a criança estivesse processando a perda tal como ele processa. A criança tem mais facilidade de entender os fenômenos de uma maneira mais simples, mais objetiva. Então, o fato dela estar bem agora é um sinal positivo, ou é uma coisa que a Karina de repente tem que ficar atenta, porque pode ser que ela esteja, sei lá, interiorizando esse sofrimento? Como é que é? Pode ser um sinal positivo, porque a Karina me disse há pouco que ela chorou quando a morte foi comunicada. Quer dizer, houve uma expressão emocional. Ela deu um surto, né? Ela tipo surtou, gritou, chorou e depois disso nunca mais tocou no assunto. Foi você que deu a notícia para ela? Foi. E foi uma morte repentina ou ele estava doente? Não, foi extremamente repentina, bem violenta. E assim como ele estava falando de religião, na hora eu usei o que eu acredito de religião. Então eu usei a espiritualidade para explicar como que era o processo. Tipo, é uma coisa, igual ele falou, uma criança pequena, ela ainda vai... Agora, a Thalita, ela já é grande, ela tem 10 anos, é muito esperta. Então, não é um bebezinho que você vai contar, olha, foi papai do céu. Então, eu tive que contar, olha, você lembra quando você aprendeu assim, assim, assado, que cada um tem sua hora, tem todo um processo, e que Deus escolhe de várias maneiras, várias pessoas, não tem idade, não tem hora. Né? A hora que acontece, a gente tem que aceitar.
dói. Queria até saber se faz, se para a maneira como a criança vai receber a notícia, faz diferença se a morte é uma morte repentina ou já vem de uma pessoa que está internada, que está no hospital, isso, porque claro, daí já pode claro, vir sim. sendo trabalhada, né? Acho que o choque trauma, é maior, eu percebi essa diferença. O trauma tem uma relação direta com o imponderável, o imprevisível. Então, em geral, as situações de morte inesperadas são mais dolorosas, traumáticas e ampliam, né, a vulnerabilidade para o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, em comparação com a morte de entes queridos que estão enfermos e num processo gradativo de adoecimento, etc. A morte do seu marido foi repentina ou ele estava doente? Foi repentina? Não, foi repentina, foi de repente. E a gente estava num processo de renovação, porque eu tive o Gabriel e demorei a ter o segundo filho. O Gabriel estava com quantos? O Gabriel estava com 11 anos. 11. Então a gente estava com 12 anos de casamento, né? E então o Gabriel, além dele estar durante 11 anos, ele foi filho único. Então ele já estava passando por aquele processo de um novo membro na família. Já tinha uma mudança ali, já tinha essa mudança. Ele já tinha perdido o posto de único. Exatamente, Então teve essa mudança. E aí, de repente, o pai morre, que era o ídolo, foi o parceiro dele, ele viveu intensamente esses 11 anos. O que aconteceu com o seu Ele marido? teve embolia pulmonar. Ele estava viajando a trabalho e faleceu no quarto do hotel. Nossa. E foi você que deu a notícia para o Gabriel? Como é que foi dar a notícia? O meu primeiro grande desafio foi esse. Eu recebi a notícia, tive o choque de gritar, desesperar e me refazer. Bom, agora eu tenho que buscá-lo no colégio para dar a notícia para ele. Então eu dei a notícia da forma como o Dr. Júlio explicou, né, de maneira clara, objetiva. E ele teve a mesma reação, a reação do desespero, de não aconteceu. E depois ele travou totalmente, não queria conversar sobre o assunto. E eu achava que ele precisava verbalizar. Então, várias vezes eu sentava com ele, você quer conversar, vamos conversar sobre isso? Não, ele não queria. E se a criança não quer, tem que ser respeitado, doutor Júlio? Não são várias fases desse processamento, né, que envolve o luto. Por exemplo, é frequente, Lídia, a criança, eu oriento muitos pais na minha clínica a como lidar com essa situação. A criança, às vezes, escolhe um objeto do pai, por exemplo, lembrando agora de um caso clínico, o garotinho com 9 anos de idade pegava a malinha do pai de trabalho e dormia com a malinha de pai. O que a gente chama de objeto transicional, quer dizer, ele está elaborando essa transição em relação à perda do pai. Agora, é importante lembrar o seguinte, aos poucos a criança pode entender que o pai está dentro dela. Vamos imaginar o seguinte, quando uma criança de colo não tem a mãe no campo de visão, ela chora. Por quê? O psiquismo dela não está formado o suficiente para entender que a mãe continua dentro dela, a despeito dela não estar no campo de visão. Então, aos poucos, com esse desenvolvimento do psiquismo, ela consegue ir à escola, sabendo que a mãe está em casa e assim por diante, né? Da mesma maneira, as crianças que perdem os pais precisam desse processamento que a gente chama de introjeção. Quer dizer, perceber que o pai está com ela em suas memórias, nas boas lembranças, naqueles momentos vívidos, ele continua. E essas lembranças são indeléveis, ninguém pode tirar dela. Então esse processamento aos poucos vai facilitando uma organização interna e uma superação do trauma de uma perda, né? Lídia, o tempo do luto é muito pessoal. Passou essa fase dele se fechar? Passou? Tem as fases, passou. Eu via que ele não verbalizava, mas tinha isso do objeto. Na primeira semana eu entrei no meu quarto e ele estava passando a mão nas camisas e cheirando. Então isso é uma dor terrível, né? E depois ele já começou a conversar sobre o assunto, teve a fase da revolta, de não acreditar em Deus, de se isolar dos amigos.
porque tinha aquela coisa assim, bom, meu amigo, a família dele está perfeita, a minha desestruturou. Não, eu imagino assim, então, que deve ser difícil para você, além de perder uma pessoa querida, você vê os eu seus tinha filhos que ter sofrendo, força, né? porque eu digo assim que a dor, a gente vai melhorando isso, mas eu sofro a perda do pai. Então, assim, o meu filho ter uma festinha no colégio do Dia dos Pais, o pai dele não está lá. O Leonardo lida com isso muito bem, porque ele tinha 4 meses. Então, assim, sempre fui mostrando fotos, esse aqui é o papai. Então, assim, ele não sofre... de uma maneira diferente com o menorzinho. Ele não sofre a perda, não tem o sofrimento. Mas sofre a falta. Mas sofre a falta. Mas ele explica para os coleguinhas que o papai mora no céu, que ele tem pai. Então, aos poucos, com cada um você teve que lidar de uma maneira diferente. Isso. Então, olha, eu vou ter que chamar o próximo bloco e a gente começa conversando com a Luísa, que vai explicar o que aconteceu na sua família, como é que foi todo esse momento. Tá bom, Luísa? O Papo de Mãe volta já. Perdeu o irmão que você gosta, um pai que você gosta, o pai. A mãe não, que a minha mãe eu perdi, eu tinha 3 anos de idade. Aí a gente não sente muito. Eu tinha 3 anos, né? A gente não sente quase nada, mas assim, o irmão, o pai, amigos também, né? Você perde, você fica... O ente querido. Um ente querido. Isso. Como é que foi a sua sensação de perda? O que você sentiu? O que você passou nesse momento? Angústia, desespero, sensação péssima, né? Falecimento. Falecimento. Tá. Agora uma pessoa que não faleceu, mas essa pessoa mudou de cidade, mudou de estado ou mudou de país. E você teve que se separar dessa pessoa que era uma pessoa muito chegada a você, né? A sensação é totalmente diferente. Mas você já passou por essa situação? Já. É uma perda, mas é uma perda diferente. Você sabe que pode voltar, você sabe que você pode ver de novo, você pode conversar por telefone, pela internet. É diferente. O Papo de Mãe está de volta e agora a gente conta também com a participação, mais uma vez, da psicóloga Silvia Lobo. Esse tempo de luto varia muito para cada pessoa? Acho que isso é uma coisa importante. As 3 mães vão nos contando que as crianças tiveram algumas reações semelhantes e algumas muito diferentes, né? E então o tempo, acho que o doutor Júlio, ele trouxe uma questão que é muito importante, me parece, que a normalidade, ela varia de pessoa para pessoa. Então, esse padrão de qual é o tempo do luto, de como deve se reagir a uma perda, isso é uma manifestação emocional muito individual. E o respeito para que a pessoa possa exteriorizar a dor da maneira como ela consegue é fundamental, né? Porque ainda que a entrevistada fale que a dor é acompanhada de angústia, de tristeza, e nós muitas vezes esperamos isso, às vezes nós podemos nos deparar com sentimentos muito estranhos e que também cabem no luto, que é uma alegria que não se sabe de onde vem, uma euforia, um entusiasmo, uma vontade de viver a vida que de repente não se sabe de onde veio. Às vezes dá a impressão que a pessoa enlouqueceu diante daquela perda, né? Ou então uma raiva muito grande, uma de vocês mencionou, uma certa revolta a Deus, né? Que Deus é esse que tira o meu pai de mim, né? Como é que ele pode ser bom se ele comete o crime, né? Então eu acho que o importante é que a gente considere que o luto é um sentimento muito complexo, como se fosse um baú onde coubessem ingredientes, né, das mais variadas espécies. E o importante, nós, quando acompanhamos uma pessoa de luto, é que a gente tenha, sobretudo, paciência, de ver como é que aqueles sentimentos vão se acomodar e vão evoluir. Olha, em mais de 20 anos de clínica, eu, a despeito de considerar a dor subjetiva, eu percebo que a dor da perda de um filho pode ser uma dor assim de maior magnitude que eu pude observar e trabalhar em consultório. Que é o que passou a Luísa, né? Quem que te deu a notícia, Luísa? Não, eu não recebi a notícia. Eu estava viajando junto. Eu estava no carro com meu marido e a Débora.
ele estava no carro com meu irmão, a esposa e o neném de 3 anos. Você viu o acidente acontecer? Tudo. Eu estava presente, a Débora junto. Então foi na Dutra, eu estava indo para Cabo Frio, chegando no Rio, né? Meu irmão atravessou a pista e pegou uma carreta de frente. Ai, meu Deus. Então, os 4 morreram na hora. Isso até que o Dr. Júlio falou, e os padres falam muito que não tem uma palavra para definir, porque a mulher perde o marido, fica viúva, a criança perde o pai, fica órfã, né? Perde a mãe, fica órfã, mas quando a mãe perde um filho, não tem nenhuma palavra que defina isso, né? E não é um outro filho que possa, entre aspas, substituir. E eu procurei muito na minha igreja, na minha religião, eu queria encontrar algum consolo. Eu queria um consolo, eu precisava de um consolo. Que eu tinha um vazio imenso dentro de mim. E eu não conseguia encontrar. Esse vazio continua? Não. Graças a Deus eu encontrei, sabe? Porque aí eu fui ajudar o meu próximo, né? Fui ajudar na casa de sopa. E eu sou católica, mas o meu filho mandou 3 mensagens. Como que você recebeu essas mensagens? Foi eu ajudando na sopa, né? Que era num galpão do centro, né, espírita. Aí um senhor que tomava conta, que ficava com a gente, ele era médio, aí ele falou, seu filho vai mandar mensagem para você. Aí eu falei, como? Porque eu ouvia falar do Chico Xavier. Aí o Celso de Uberaba mandou. Aí os detalhes que eu acreditei foi por causa dos detalhes que ele falou, porque o homem não me conhecia, o Celso não me conhecia, e ele fala porque eu perguntava muito para o meu marido assim, que jeito que estava a expressão do rosto dele? Tinha pavor? Ele estava com pavor no rosto dele? Eu não queria ouvir que falasse que ele tinha tido pavor, que ele viu o que ia acontecer, né? Aí ele falava, não, ele não tinha, ele parecia que estava dormindo, porque os caixões foram lacrados. Ninguém viu, sabe? Aí ele fala que que eu não precisava de preocupar, porque ele não viu nada. Não sei como conseguirei ajudá-los, porque é difícil encontrá-los diante minha foto, com os olhos cobertos de lágrimas. Quando consegui notar algo, já foi aquele barulho todo de ferragens. Posso afirmar-lhes que nada vi e nada senti. Eu não morri, assim como a Débora. Eu continuo a ser seu filho, mesmo que esta cortina da vida esteja separando os nossos prazeres de mãe e filho, impedindo-nos de estarmos juntos da mesma forma. Luísa, como que foi a perda para a Débora? Perdeu o irmão? A Débora, ela se isolou. Ela não tocava no nome dele, quase todos, né? Que perderam aqui, os filhos não tocavam, ela não falava, a gente conversava, tentava, eu via que eu tinha que falar dele, porque eu via que ela estava sofrendo, mas eu não sabia como ajudar ela. Porque você também estava sofrendo, né? E aí eu comecei também a abafar ela, proteger tanto, que um dia ela escreveu uma carta e deixou em cima da penteadeira, falando para mim, mãe, você está me sufocando, deixa eu viver. Aí que, sabe, me deu um clique, que eu estava sufocando ela, porque eu queria proteger ela de medo tudo. de perder. Medo de perder. E vocês, os filhos de vocês foram ao velório, foram ao enterro? A Thalita, ela foi, mas com muita insistência, mas ela não foi até o caixão, ela não viu o pai dela. Insistência dela? Ela insistiu? Você eu insistiu insisti, ela não ir. queria ir. Mas eu falei pra ela, falei pra família do seu pai, principalmente pra sua avó, pra suas tias, você é a única coisa que ele deixou, você é o pedaço dele que ficou. Então, assim, você precisa estar lá para elas te darem um abraço, para uma Mas forma e por ela? Você achou que ela precisava também? Precisava. E eu falei para ela que ela deveria, assim, eu falei, olha, você tem a chance, é a última vez que você vai poder ver o seu pai. E você, Lídia, o Gabriel foi? O Gabriel foi, o mais velho foi, sim.
E daí ele foi, ele ficou o tempo todo lá, ele olhou. Ele fez homenagem, escreveu uma carta para o pai também. O caixão também não foi aberto, né? Tinha só uma foto em cima. E foi uma opção dele ou você conversou com ele para ele ir? Perguntei se ele queria, mas falei que eu achava que seria importante, né? Para depois ele não, de certa forma, se arrepender de não ter ido. A Débora já tinha 17 anos, ela foi... Era 16, né? Ia fazer 17. E daí foi toda a família. Porque eu cheguei da viagem junto com o velório, né? Então, nesses casos, ou tem até algum aconselhamento, não sei se a criança é muito pequena, melhor não ir, ou sempre é bom ir, velório, enterro, como é que é? Sim. Até os 6 anos de idade, o cuidado deve ser mais assim especial, né? O que eu sugiro sempre aos cuidadores, né, da criança? Que facilitem esse rito de passagem. Então, por exemplo, o enterro, a missa de 7º dia, ou a missa de 1 mês, ou seja no espiritismo, como a senhora mencionou, quer dizer, uma prece, uma oração. Esses ritos de passagem são muito importantes para a elaboração do luto. No entanto, a criança até 6 anos de idade não precisa se expor a ambientes com comoção emocional, que é uma ebulição, uma grande assim, expressão, especialmente dos adultos, né? De gritos, de choros, porque ela está ainda em formação para esse processamento. Então isso pode ser muito mais traumático, inclusive, do que a própria perda. Olha, a gente até tá aqui falando disso tudo, e a Luísa aqui perdeu o filho, e o David Almeida, que é nosso repórter, ele foi conversar com um pai que passou por essa mesma situação, e é uma história aí que saiu nos jornais, enfim, vocês devem se lembrar. Vamos assistir a reportagem do David Almeida. Quase todo mundo lembra daquele caso trágico que aconteceu numa livraria aqui de São Paulo, onde um rapaz foi atingido com um golpe de taco na cabeça. O agressor entrou na livraria e escolheu aleatoriamente a vítima. O episódio fez com que esse pai, o Elifas Pereira, perdesse o filho mais velho, Henrique Carvalho, de apenas 22 anos. Agora, como é que foi que chegou a notícia da agressão ao seu filho? Você imagina, dia 21 de dezembro, a família toda se preparando para as festas, ele de férias, a mãe era o último dia, estava saindo de férias, eu sairia de férias dali 2 dias, a gente já tudo programado para uma viagem em família, e tem uma notícia tão trágica dessa, né? E quando você chegou no hospital, qual foi a informação que você teve do estado de saúde dele? Assim que eu cheguei no hospital, ele ainda estava no pronto-socorro. E a cena, eu estava comentando com minha esposa essa semana, eu acho que é a pior cena do mundo. O Henrique estava deitado, totalmente ensanguentado, e eu cheguei, apalpei, procurei, e ele ainda estava um pouco lúcido. E eu ainda conversei um pouquinho com ele. Foi o último momento que eu tive praticamente vida, né, realmente com ele, porque ele ainda abriu os olhos, fez assim uma pequena comunicação comigo. Dali a gente saiu para fazer a tomografia, eu acompanhei. Ajudei a pôr ele na maca, a gente fez tudo, pusemos na máquina, voltou. Mas assim que a gente voltou ele para a maca e saímos no corredor, questão assim de 30 segundos, o médico já estava com a tomografia, eles já sabiam da gravidade. O médico estava com a tomografia na mão e ele já, de imediato, ele falou: pai, me acompanha, que a situação do seu filho é muito grave. O que vem na cabeça do pai nessa hora? É um desespero, assim, é um momento de buscar fé e inconformismo ao mesmo tempo, né? E a hora que nós saímos do 9º andar e atravessamos aquele corredor, literalmente, o médico na frente, um outro cara atrás, correndo. Eu tive que correr para acompanhar a maca. Quando entrou no centro cirúrgico, um guarda me segurou, falou: aqui é o seu limite. E o médico foi entrando assim, ele foi gritando, ele falou em voz alta para mim: pai, aguarda aí que daqui a pouco eu volto para falar com você. Naquele momento eu sabia que tava difícil. Como é que foi o desenrolar desses 10 meses? Foram 10 meses? 10 meses. 10 meses, 2 dias praticamente lá dentro do hospital, né? Então foi bem difícil. O pai consegue se conformar com a morte de um filho? Como é que é? Não se conforma. A gente sabe que
é a única realidade que nós temos, né? A gente nasce, desenvolve e morre, mas você espera esse desenvolvimento, né? Não que uma pessoa seja apartada da vida assim de uma forma tão brusca, assim, tão nova, né? Uma pessoa, você sabe que, poxa, o filho que você está criando, a pessoa só estuda, trabalha, não estava em meio de bagunça, nada, não saía para bagunça, nada disso. Então, você não espera uma violência dessa, né? Agora, a hora que aquilo cessa de vez, a notícia, mesmo a gente esperando ali que estava para acontecer, né? No dia você receber uma ligação aqui de madrugada é muito difícil. Agora, o que a gente nota aqui é que o senhor ainda preserva todo o quarto do Henrique, né? A gente vê que tem um banner com fotos, tem a cama, tem aqui o espaço que ele trabalhava. Isso não faz com que o senhor demore mais para esquecer o que aconteceu com o seu filho? Olha, de uma certa forma, Davi, é sim ou não, porque eu acho que esquecer jamais, né? O que a gente passou está no coração, está na mente. Eu, no meu dia a dia na empresa, eu estou pensando, a gente lembra de algumas coisas, então não acarreta. É lógico que a foto, você chega, eu percebo que dia a dia o impacto é menor, tá? Dia a dia é menor. Dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, essa perda é difícil de você lidar. A família sabe, eu, minha esposa, o Murilo, que a gente não tem ele mais de volta. Isso não adianta ficar chorando, não adianta. A gente sabe que infelizmente não vamos ter. É algo que foi mesmo, né? E agora fica, sabe? Fica uma... como que eu poderia te dizer? Uma incompreensão por tudo, né? A gente se conforma meio desconformado, né? É difícil se conformar mesmo, né, Silvia? É difícil. Eu fui surpreendida com essa reportagem porque eu presenciei essa situação. Eu não tinha noção, inclusive, da consequência trágica que adveio daí, né? E eu fico pensando que essa entrevista permite uma ligação com o que a Lídia nos trouxe. Quando o pai muito sensivelmente, é um pai muito sensível esse, né? Muito sincero na expressão da sua dor, né? E ele fala que a falta está ali, a falta existe. A maneira como se vai lidar com essa falta, com o quarto preservado, com o quarto desfeito, isso vai depender muito da capacidade daquela família guardar a pessoa que não está mais junto. Mas isso é saudável ou não? É muito individual mesmo? É bastante individual, Roberta. Agora, o que eu acho fundamental no que foi trazido pela Lídia é que a falta, ela não pode, que a gente possa conviver com a ideia de que a falta não é para ser substituída, preenchida, tapada. A falta é a falta. O que a gente pode fazer é viver experiências de amor, de encontro, de paternidade, de maternidade, de adoção, outras. A gente pode se afeiçoar a outras pessoas, a gente pode ter ideais, a gente pode fazer um serviço comunitário, a gente pode cuidar dos nossos outros filhos, a gente pode casar de novo, mas não é para tapar a falta. É para a vida dar prosseguimento a ela, né, para a vida prosseguir e para que aquela dor ela não exista sozinha como a única experiência a ser preservada. Quer dizer, é uma experiência a ser preservada e há outras experiências a serem descobertas. Né? Antes de chamar o bloco, você está com esse papelzinho na mão, um presente que você ganhou, não é, Luísa? Ganhei da netinha que está ali, que fez para vovó. Mostra aqui para o Santa Terra, ó. Ela fez e você está aí abraçado ao seu presente desde o começo do programa. Quer dizer que você ganhou outra Luísa na sua vida. Ganhei outra Luísa. E o genro chama Alex, ganhei outra Alex. Olha só, o genro chama, que é o nome do seu filho que morreu. Do filho. Olha, o genro chama Alex e a netinha Luísa em homenagem à vovó. Tá legal. Então, olha, essa conversa continua no próximo bloco. O Papo de Mãe já volta. Continue ligado na TV Brasil.
senhora já sentiu alguma situação de perda? A senhora perdeu um ente querido, um namorado, um marido, um amigo? Se perdeu, como é que foi essa sensação? É o alicerce da gente que desaba. Perdi um pai muito amado e a gente se sente sem rumo, sem o que sustenta a gente. O Papo de Mãe está de volta, agora a Débora e a Luísa vieram aqui para frente. Luísa, sua avó adorou o seu desenho, né? Ficou lindo. Débora, você perdeu o seu irmão, você era adolescente. Como foi para você lidar com essa perda? Então, eu acho que o mais difícil, Roberta, foi até o que minha mãe falou. Assim, como estávamos os três juntos, eu também tive muito isso. Assim, eles são os pais que estão perdendo o filho, né? Eu estou perdendo meu irmão, então eu tenho que ser mais forte que eles. Então, eu acho que nós três, assim, a gente acabou introjetando muito essa perda até em função disso. E eu, assim, eu lembro que eu fui desabar mesmo a morte do meu irmão um mês depois. E até, assim, essa primeira vez que eu fui chorar muito foi na casa de uma amiga, nem foi em casa. A Luísa tá com uma foto do seu irmão, é isso? Tá. Ela sabe que tem o tio Lequinho que mora no céu. E ela, às vezes, reza para ele à noite, né, filha? É? Quem que é esse da foto? O meu tio. E, olha, eu até queria aproveitar que tem algumas telespectadoras que escreveram pedindo ajuda porque estão passando por situações assim também, né? A Alessandra Freitas Ribeiro, ela é de Vitória, Espírito Santo, e ela diz aqui o seguinte, vamos ver quem é que pode ajudar a Alessandra, né? Olá, gostaria de saber o que fazer com a minha filha de 3 anos que pergunta pelo pai que faleceu quando ela tinha 1 ano e 7 meses. Ela liga para ele, pede para ele comprar balas para ela e é muito difícil. Ele morreu dormindo, teve um infarto fulminante e ela nasceu com 5 meses de gestação, mas hoje ela está linda. Então ela agradece, obrigada, a nós é que agradecemos a sua participação. O que você diria, doutor, até para a Alessandra, quando... nessa situação que a filha liga pedindo para o pai trazer bala, achando que ele ainda vai aparecer. Veja, a criança nessa idade tem os pensamentos mágicos, né? O mundo imaginário muito fértil. E a gente não deve negar o mundo imaginário, a gente deve trabalhar com esse mundo imaginário dela. Né? O que você gostaria de falar para o papai que não está aqui? Né? Eu gostaria de falar isso, assim, assado, tal, mas o papai não vai conseguir trazer uma balinha para você. E aí, como é que a gente faz então para você ter essa balinha? Será que a mamãe pode comprar? Ou como é que a gente resolve? E a criança pode responder essas perguntas. É fundamental que o processamento seja também da criança. O pai ou a mãe ou o cuidador não precisa fazer a cabeça da criança. A criança tem uma linearidade também e precisa ser respeitada em relação a esse processamento. A Rosângela Santos mostra agora pra gente como funciona o ambulatório da Unifesp, que atende de graça pessoas que precisam de ajuda para lidar com a perda. Pais que perderam filhos. Perdoe-me, mãe, se não pude ficar. A certeza de que a vida continua e que ele está do outro lado. Eu acho que se não fosse isso, eu não teria aguentado. A dona Maria de Lourdes perdeu o filho Flávio há 6 anos, num acidente de moto. Ele tinha 20 anos e há mais de 1 ano que a senhora vem aqui ao grupo. Mais de 1 ano que eu frequento o grupo, que foi onde eu me recuperei. Ajudou a senhora? Ajudou e muito. Por quê, dona Maria? Porque foi aqui que eu vi que as outras pessoas tinham a mesma dor que eu estava sentindo, entendeu? Filhos que perderam pais. A dona Leila está aqui no grupo há quanto tempo, dona Leila? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Ela veio porque ela perdeu a mãe, que estava com 88 anos, mas estava bem? Estava com o coração fraco e tinha muita falta de ar. E uma das últimas vezes que foi para o hospital, ela não resistiu. Em comum, todos aqui tiveram uma grande perda e têm uma grande dor. Eu não tenho tamanho, é uma dor que não tem dimensão, não tem palavras para descrever. O grupo se reúne todas as terças-feiras. Fica junto por pouco mais de 1 hora. Tempo suficiente para trocar experiências, desabafar, tentar entender ou aceitar de alguma maneira o que não dá para explicar nem para curar. Nós não vamos esquecer, né? Mas
supera, né? O que nós temos aprendido é que nós não precisamos ter respostas, porque o que eles precisam não são respostas, eles precisam ser ouvidos. O programa existe desde 2007 e é gratuito. Cerca de 20 pessoas participam de cada encontro. Mais de 200 já passaram por aqui. Para entrar é feita uma triagem, mas a pessoa vem quando quer e em quantos encontros achar que precisa. Eu não vou esquecer. Na verdade, o outro só vai morrer quando eu morrer. Porque ele vai seguir comigo. Acho que quando a gente tem essa consciência, isso acomoda, isso acalma, acho que tranquiliza. O Darlan e a Clarice perderam um filho, o Ian. Ele tinha 18 anos e ele morreu num acidente. Ele foi atropelado na Praia Grande há mais de 3 anos. E desde esse período eles vêm aqui ao grupo. O que você acha que você encontrou aqui, assim, que te deu um pouco de conforto? Apoio. Eu vi que eu não estava sozinha, que não acontecia só comigo, só com meu filho. Para mim, eu acho que eu vi no momento que eu estava muito e me deu muita força, muita força. Você ficou muito revoltado no começo? Nossa, muito. A gente não consegue, essa é diferente. Qual é a ordem natural? Que vai os vozinhos, os pais que já estão, não que você queira, você não deseja, você não quer, mas a ordem natural seria essa, não seria? Seria. Então, no começo, era muito revoltante para mim. São histórias de vida que levam a uma superação, não sei, eu acho que levam um entendimento sobre o ocorrido. Agora eu tô com minha vida praticamente normal, né? Não normal, porque depois que você perde um filho, nunca mais é a mesma coisa. Você conversa, você ri, entendeu? Mas tá faltando um pedacinho da gente, né? Mas ele tá aqui dentro do coração, é o que importa, né? O grande poeta Zeca Pagodinho, ele diz em uma das músicas dele que o dono da dor sabe quanto dói, né? E é isso, o dono da dor sabe quanto dói. A gente viu ali a reportagem da Rosângela Santos, tem gente que acaba precisando fazer tratamento, não sei, os filhos de vocês, você pensou em levar a Thalita para fazer algum? Não, com certeza, a mais velha já faz e a mais nova eu estou aguardando que a psicóloga que elas passam, ela está de licença, mas com certeza ela vai fazer sim. Principalmente pelo fato de eu não faço ideia do que passa na cabeça dela, eu não consigo arrancar, então eu tenho uma atitude... nem precisa, né, também arrancar alguma coisa. Não tirar qualquer coisa. Sei, então, você tá... facilitar a expressão dela. Exatamente. Eu percebi que um dia a gente estava conversando, ela estava indo na casa. Eu estava levando essa semana ela na casa de uma amiga para fazer trabalho. Primeira vez que ela mencionou. Mas sabe a rua do meu pai? Então, a gente vai por aí. Então, assim, a primeira vez ela tocou no nome do pai. Seus filhos, Lídia, eles fazem algum acompanhamento psicológico, alguma coisa assim? Eu, primeiramente, procurei um psiquiatra. Para você? Para me cuidar, né, para me tratar, lidar com a perda e para saber como que eu ia tratar isso em casa, para me ajudar a identificar os sinais do mais velho e saber como contar para o mais novo quando ele começasse a crescer, entrar no colégio, explicar, né? Mas depois, o que ele me auxiliou é que eu tinha que realmente ficar atenta aos sinais, que primeiramente não precisaria, mas que se eu percebesse alguma mudança comportamental, sim. Então, e é importante isso até que vocês falaram de mudança de comportamento, que eu tenho aqui uma outra questão enviada por uma telespectadora, é da Ana Cristina Lima Silva, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. E ela fala justamente disso, olha, que ela nem tinha percebido que a mudança de comportamento poderia ser uma consequência de perda. Bom, é bem longo o texto dela, mas ela conta que ela convivia muito com a avó dela e o filho com a bisavó. Todos os dias eles tinham o hábito de ir até a casa da bisa e o menininho ficava lá, de 2 anos aqui, o filhinho dela. O Pietro tinha quase 2 anos e meio, quando a bisa ficou muito doente, ela morreu. E daí, de um dia para o outro, mudou a rotina dele. Ele ia todo dia na casa da bisa e passou a ir passear na rua. Ela foi chamada na escola e disseram para ela, o que aconteceu? Que o Pietro está super agressivo na escola, ele não era assim, o que mudou na rotina? E ela falava, não mudou nada. Daí que ela se tocou, que mudou. Ele ia todo dia para a casa da bisa e não ia mais. Então, e bem pequenininho, ele teve uma mudança de comportamento, pode ser, sim, em função dessa mudança de rotina. A mudança de rotina pode provocar até uma agressividade, como é que é? Mudanças abruptas de comportamento são muito importantes, né? Fundamental que os cuidadores, os pais estejam atentos,
porque o comportamento comunica, né? Especialmente as crianças não utilizam só a expressão verbal para falar sobre as suas angústias ou expressarem esse sofrimento. Por exemplo, emagrecimento ou o que a gente chama de enurese tardia noturna, fazer xixi na cama ou fazer cocô na cama. Comportamentos regressivos são também muito importantes como sinais de que uma situação dramática está em movimento nesse universo subjetivo. Olha, a Ana Cristina, ela até enviou pra gente uma foto dela com a avó e com o filhinho, a gente vai mostrar aí a foto, e ela termina o texto dizendo assim, que hoje em dia, quando o Pietro lembra da bivó, ele pergunta por que ela foi morar com o Papai do Céu, de novo. Essas crianças vão ficar, o Papai do Céu fica com todo mundo e a gente não fica com ninguém. Além de tudo, acha que todo mundo que tem cabelo branco vai morrer logo. Daí ela fala, tenho que conversar mais com ele sobre isso. Obrigada pela atenção. E aí, como é que é isso? Porque às vezes a criança também, ela quer associar isso, né? Não, só na velhice. E também não é só na velhice que a morte acontece, né? Como é que... Acho que é uma forma de se proteger, de se sentir mais seguro. Tipo assim, meu pai não tem cabelo branco ainda, então ele não vai morrer. Ou, sei lá, minha avó... Mas daí assim que eu tenho um monte de cabelo branco aqui. Não sei, acho que é uma forma de se proteger, né? De se blindar, sei lá. Tem uma questão aí que é assim, uma criança de 2, 3 anos, ela percebe a perda, mas ela tem menos recursos de elaborar o luto. E a única possibilidade da gente elaborar a morte é podendo entrar em contato com ela, é podendo dizer que aquela pessoa que estava ali foi para um outro lugar, não está mais ali, e poder se dar conta que a mamãe prossegue vivendo, que ela prossegue viva, e ela precisa ter alguns recursos de desenvolvimento do próprio pensamento, da própria afetividade, para ela poder elaborar uma explicação. Então, quando a criança, como esse menino da Ana Cristina diz, ou das balas que pede, ou que usa dessa associação entre o cabelo branco, a morte e a velhice, é uma tentativa rudimentar de ganhar uma segurança, ela tem razão, de dar uma explicação. A nossa telespectadora aí levantou a questão do filho ter perdido a bisavó. Existe também o lado de você perder o avô e a avó, que é muito frequente também, né? O cartunista Ziraldo escreveu um livro que trata a morte de um jeito simples, como criança entende. Em Menina Nina, 2 razões para não chorar, ele faz uma homenagem à mulher com quem passou mais de 40 anos e tenta confortar os netos, filhos e a si mesmo. O livro que Ziraldo conversa com a neta sobre a morte da avó virou peça de teatro. E vocês vão ver só a novidade que eu preparei para vocês. O quê? Novidade? Uma novidade gigantesca. Inclusive tem aqui na TV Brasil o ABZ do Ziraldo, todo domingo ao meio-dia. Programa muito legal para as crianças, que o Ziraldo é nosso companheiro aqui na TV Brasil. Mariana, e existem outros livros infantis que falam sobre perdas. A revista Crescer elaborou uma lista com títulos sobre este tema. Veja no site da revista, que é revistacrescer.globo.com. Eu vou passar uma última rodada para vocês mandarem beijos para os filhos que não vieram. Manda beijo para suas filhas. Para a Thalita, para a Camila. E você, Lídia? Pro Leonardo e pro Gabriel. Eles ficaram lá em Minas? Ficaram. Ah, então tá bom. Pode dar, amor. Ricardinho quer mandar um beijo para alguém também, Ricardinho? Quero mandar beijo para meus filhos, obviamente. E também lembrar que o meu pai deixou uma coisa muito assim, significativa para mim, que é a cara dele. Então eu me olho no espelho e eu vejo meu pai. Ele faz 29 anos que ele morreu, mas não tem jeito de esquecer mesmo. Os cabelinhos brancos agora. Tem os cabelos brancos. E eu sempre tem essa coisa de passar do luto, a gente tem as memórias alegres. Eu não fico lembrando dele doente. Eu sempre lembro das alegrias que a gente teve junto. Legal. E você quer mandar um beijo para alguém, Júlio? Quero, para a minha família, minha esposa, Valéria, a minha filhinha Nicole, com 5 anos, e para a Natália, que está com 11 semanas, sendo ainda
pequenininha, no ventre da mamãe Valéria. Um beijo para vocês. Eu amo vocês. Você tem algum site, Júlio, se alguém tiver alguma dúvida? Ah, sim. Quem quiser aprofundar o tema, trauma e superação, tem vários artigos disponíveis que a gente foi aí colocando ao longo da formação, do doutorado, do pós-doutorado, que é julioperes.com.br. Legal, eu faço um convite a vocês, se puder participar do nosso chat, que começa logo após o programa, que os telespectadores do Brasil todo entram lá para tirar algumas dúvidas também. Tá Ótimo. bom? Ótimo. A Silvia quer mandar beijo também? Um beijo para minha família e um agradecimento para todos que nos ajudaram a fazer esse programa, que foi muito bonito. E você também, se você puder participar do chat, a gente agradece, tá bom? Você tem e-mail ou site? Tenho um e-mail, sl.silvialobo@gmail.com. E a gente vai colocar textos de vocês também durante toda a semana. Esse é o tema do site do Papo de Mãe, tá bom? Mariana, eu não poderia deixar de mandar um beijo pro meu marido, que chama Júlio, e que também foi assim, tudo na nossa vida, né? Para ajudar a gente a superar. Que bom. Então, um beijo de todos aqui do Papo de Mãe pro Júlio. Obrigada. Obrigada, gente. Olha, no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre vaidade. Meninas que nem completaram 10 anos, que usam salto alto, maquiagem, esmalte. O que você acha disso? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e participe agora do nosso chat. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até!